Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Oi, Vanete, bem-vinda aqui para mais uma análise de uma matriz que a senhora desenvolveu. Vamos lá então? Bom, eu tenho aqui a matriz que a senhora desenvolveu na minha tela, nessas cores marrom e amarelo. É um bordado em ponto cheio, é um desenho bacana, né? O que eu recomendo, olhando assim de um modo geral, sem analisar, eu vou analisar junto com a senhora aqui agora, tá? Sem analisar assim tecnicamente, com detalhes, é a aplicação da angulação de ponto. Eu acho que a senhora só errou nisso, né? Errou não, a senhora deixou de explorar um recurso muito bom, que é a angulação de ponto, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, para a gente se inspirar, eu trouxe aqui um desenho, eu vou falar dele já já, que é o seguinte, esse cara aqui, ó, tá vendo? A gente poderia ter trabalhado um pouco mais de ângulo aqui, tá? Nessa parte desse objeto, em todos eles, né? Mas vamos colocar para redesenhar devagar para me ver mais critérios que eu posso recomendar para ajustar o desenho, e aí depois a gente trata de uma só vez, né? Trata tudo junto, por etapa. Aí fez o ponto cheio. Alguns objetos a senhora trabalhou com ponto suporte tatame, outros não. Esse aí, por exemplo, trabalhou com ponto suporte pela orla. Beleza, está fazendo. Alguns objetos a senhora trabalhou ponto cheio não, a angulação de curvatura dos objetos, dos pontos dos objetos. Outros não. Beleza, vamos analisar aqui o que eu posso recomendar para que a senhora tenha uma qualidade melhor para essa programação de bordado aqui, né? Sempre que a gente pode contribuir, né, vamos dizer assim, para melhorar o acabamento do bordado na máquina, é o que a gente faz aqui nesse vídeo, né? Beleza, tá terminando aqui já, tá fazendo as últimas folhinhas ali e finalizou o bordado. Tá, realmente não passa muito longe do que eu falei não, o desenho tá legal, tá com um traçado bem desenhadinho, tá bonitinho, eu não tenho a arte original aqui para comparar se tá fiel, né, mas olhando assim a silhueta dos objetos está bacana, o espaço entre os objetos está bem resolvido, assim, vai ser um bordado bonito, tá? De todo modo vai ser um bordado bonito, bem acabado, porém a gente consegue melhorar alguns aspectos, e aí para isso eu trouxe um bordado aqui, ó, que inclusive é um dos desenhos que me deu aí a certificação do Wilcon Embroidery Studio na época, lá em 2014, quando eu participei do concurso da Barudan. Na verdade, eu tive 4 desenhos selecionados. Esse aqui foi um deles, né, que me deu aí essa premiação, essa certificação aí da Wilcon em qualidade de programação de bordados. E esse desenho, quando eu criei ele na época, ele tem uma inspiração bem com essa característica, por isso que eu pensei em trazê-lo aqui para a aula para poder servir de inspiração para você. É claro que ele tem muito mais cores, é um desenho gigante, ele tem 102 mil pontos, ele tem 27 centímetros por 28, então ele é bem grande, tem bastante elemento, tá vendo? Trabalhei aqui, na verdade a época aqui a minha intenção nesse desenho era explorar as possibilidades da ferramenta, mostrar a capacidade do software com relação a texturas diferentes, ângulos diferentes, por isso que eu trabalhei com enchimento de motivo, usei vários efeitos, várias técnicas. O objetivo nesse desenho, nessa proposta desse desenho, era realmente explorar as possibilidades a título de ferramenta que o Wilcon oferece. Então, por isso que eu criei ele com bastante variação de tipos de ponto, tipo de ferramenta, propriedades, enchimento de motivo, e enfim, várias coisas, né? Mas uma coisa que me trouxe a ideia de trazer esse desenho para a aula foi especificamente essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, né? Quando eu estava olhando o seu desenho, eu já estava lembrando, falei, caramba, esse desenho aqui ele tem uma pegada muito forte com relação àquele desenho que eu fiz para o concurso. E se a senhora observar aqui embaixo, ele tem mesmo uma pegada até semelhante, tá vendo? Com o aspecto dos objetos, eles têm algumas... Não é o mesmo desenho, obviamente, mas ele tem uma estrutura, uma proposta de objetos, de arranjo ali do floral, bem peculiar a esse que eu fiz aqui na época. Tá vendo? E aí eu pensei em trazê-lo para poder te fazer algumas recomendações baseadas nele. É claro que lá existe uma proposta aqui é outra, não dá para fazer igual. Mas o que eu gostei desse desenho aqui, inclusive quando eu bordei, ficou show de bola. Esses objetos aqui, ó, se eu clicar 2 vezes, você vai poder perceber que em enchimento, tá vendo? Ajustar 3, 1.4. Ou seja, ele tem um espaçamento alto de 1.4,
Só que eu utilizei a contagem do ponto cheio em 3, ou seja, ele vai cada ponto repetir 3 vezes. E ele fica com um aspecto muito semelhante ao que seria o bordado feito com uma linha mais grossa, tá? Claro, existem fios mais grossos para você fazer um desenho mais leve, com menos pontos e ainda assim obter um resultado de fio grosso, obviamente usando o fio grosso, tá? Aí é o caso da burmilana, que é um produto da madeira que dá essa característica. Que aí você tem um desenho, uma programação com poucos pontos e com uma característica de bordado feito com linha grossa, porque literalmente você pode fazer isso. Mas quando você não tem uma linha grossa para bordar, ou quando você vai bordar, por exemplo, uma matriz feita numa máquina doméstica que não aceita esse fio da madeira mais grosso, só máquinas industriais que você vai conseguir usar esse fio mais grosso, né? Então, em casos assim, você pode utilizar um efeito que é chamado de contagem de ponto cheio aqui no Wilcon, que vai aumentar repetições de cada ponto, né, do desenho. E aí, com isso, você precisa também aumentar o espaçamento para a linha ter espaço para poder fazer, para uma máquina ter espaço para costurar esses pontos triplos, né? Ou quíntuplos, né, vamos dizer assim. Que aí você pode aumentar aqui para 5 também, que ele vai aumentar ainda mais a espessura. A carga de ponto vai... Na verdade, espessura não, ele vai aumentar a quantidade de fios em cada ponto que ele executa. Em vez de uma só costura, vão ser 3, vão ser 5, você que vai definir. Então, eu gostei desse desenho. E aí eu recomendaria você fazer alguma coisa nesse sentido. É claro que alguns objetos você teria que refazer. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Alt e vou mudar absolutamente todos eles aqui. 1.4, tá? Seria essa pegada. No princípio ele vai ficar feio mesmo, mas é assim, o processo de construção de estrutura é assim. 1.4 e aqui eu já coloco 3 repetições. Claro que tem objetos mais largos que você vai poder trabalhar ainda com mais repetições, igual eu fiz lá. Teve objetos lá que eu coloquei com 5 repetições. É o caso desse do meio. Um segundo passo aqui, eu vou tirar o ponto de suporte de todo mundo. Porque aqui eu estou supondo que é um desenho para moda, para jeans, que não carece tanto de contorninho, encaixe perfeitinho, uma coisa mais despojada, uma coisa mais descontraída, né, que a moda, o mundo da indústria utiliza muito. Não depende de ponto de suporte, eles prezam muito por... produtividade, então leveza, né, vai ajudar na produção sem perder aquela característica de um bordado bonito, tá? Então você pode trabalhar com espaçamentos maiores e pode ativar também esse recurso aqui da contagem de ponto. Mas não é só isso, você vai precisar também caprichar aqui, olha, na angulação dos pontos, né? Tá vendo que esse objeto ele não tem uma angulação muito bem definida nessa parte central, então você vai precisar ajustar os pontos aqui para que ele tenha sim uma angulação bem resolvida nessa parte aqui do centro. Tá vendo? Você vai precisar fazer isso aqui. E claro, isso aqui parece que não, né? Talvez aqui no software não dá essa impressão, mas na máquina faz toda a diferença. Quando você tem um bordado com uma angulação de ponto bem trabalhada, muda o aspecto do desenho na máquina, assim, absurdamente. Aqui na tela do programa você já consegue perceber o quanto melhora, né, o aspecto visual do bordado só de você colocar uma angulação de ponto, tá? E aí, aliando a angulação de ponto, que eu estou simplesmente, olha, estou pegando o mesmo desenho que a senhora fez e estou trabalhando a angulação. É claro que em alguns elementos, igual esse objeto aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui para a senhora ver, tá vendo? Não vai ser tão simples, porque o ideal que seria dividir o objeto em 2, para a gente ter essa angulação aqui, ó, de uma maneira mais atraente, mas dá para fazer também. Se fosse para moda, passaria de boa isso aqui, não é tido como um problema. Mas eu ainda preferia separar em 2 objetos, tá? Eu recomendaria fazer em 2 objetos. Esse aqui de baixo, por exemplo, também daria para fazer uma angulação melhor aqui, ó. Para ele ter, aqui não está aceitando, justamente porque o ângulo está muito... teria que... Tá vendo? Não ficou legal aqui, ó. Justamente pela mesma razão que eu falei de separar o outro objeto ali. Esse aqui para você ter mais flexibilidade, ter liberdade de trabalhar ângulos independentes, cada objeto com um ângulo, separando o objeto você permitiria essa possibilidade, né? Teria essa possibilidade de fazer isso no Wilcon aqui. Mas se tratando de um objeto só, fica mais difícil você trabalhar 2 ângulos opostos, tá? E seria basicamente isso, você teria um bordado bem leve, né? Despojado nessa questão aí de moda. Isso não se aplica muito em logomarca, tá? Mas eu, assim, preferi trazer essa inspiração para a senhora dar uma olhada, porque se for, né, a finalidade do bordado for com essa característica para bordar jeans, calça, bermuda, filigrana de bolso, até mesmo uma camiseta de malha também, é bem aceito esse tipo de técnica aqui, tá? Um espaçamento mais alto, com a contagem de ponto cheia
repetidas vezes aqui você coloca 3, coloca 5. Não pode exagerar, porque senão aumenta a carga de pontos demais, aí o bordado fica pesado, né? Então acaba indo na contramão do que a gente quer. Mas basicamente fazendo essas alterações, você já vai ter um aspecto de bordado muito mais sofisticado, tá? E claro, se quiser deixar pesado também, aí beleza, pode só mudar aqui para 1, aumenta aqui, diminui o valor aqui, ou seja, aumenta a densidade, né? Vamos botar aqui 0,90. Você teria um bordado leve também, porém com a contagem de ponto cheio tradicional aqui, né? Também poderia ser. Mas como eu fiz aquele teste ali, eu gostei demais, eu estou recomendando para a senhora aqui, quando a senhora puder, se puder fazer essas alterações aqui que eu sugeri, e bordar, né? Borda o que a senhora fez e borda o que eu estou sugerindo, para a senhora ver se vai bater aí com o aspecto final que a senhora quer para o seu bordado. Os demais objetos eles estão com uma angulação boa, a senhora fez a angulação certinha dos demais objetos, então não recomendaria nenhuma alteração. A única coisa que assim, eu não gosto de trabalhar é esse monte de salto, tá vendo? Teria que ter uma preocupação maior aqui de entrar e sair com os objetos em posições estratégicas, justamente para evitar esse monte de corte de fio. Por exemplo, aqui, ó, eu começo, tá vendo? Comecei a costurar esse objeto, o ponto de entrada dele eu coloquei mais próximo ao ponto de saída do objeto anterior, o ponto de saída desse objeto, ou seja, onde a máquina vai fazer a última costura desse objeto aqui para seguir para o próximo ponto, o mais próximo possível de entrada, né? Mais próximo possível da entrada do próximo objeto, o ponto de entrada, que é esse quadradinho aqui, e assim por diante. Então eu vou mudando a posição aqui. Dá para usar também, nesse caso, daria para fazer uso da ferramenta de ramificação automática, mas eu particularmente gosto de trabalhar ramificação automática, não tudo de uma vez só. Eu vejo muitos programadores fazendo o seguinte: seleciona todos os objetos, tá? Aí vem aqui, ó, por exemplo, seleciona tudo que é marrom, vem aqui, clica com o botão direito, ramificação, e pronto, foi, manda ramificar. E aí eu venho aqui, ponto inicial, ponto final, e mando o Will conseguir virar para me entregar resultado. Ele vai entregar, só que vai ficar cheio de linha passando por baixo do ponto aqui dos objetos. Então pode ser que a qualidade fique comprometida por conta disso. Mas faça um teste, muitas das vezes dá certo. Eu uso bastante a ramificação automática, apesar de ter uma certa resistência de utilizar recursos automatizados para poder fazer programação, tá? Eu prefiro realmente cuidar da programação na mão, como eu costumo falar sempre nas minhas aulas, tá? Mas não quer dizer que você não possa experimentar. Nesse caso aqui, vamos dar uma analisada. Eu apliquei a ramificação automática e vamos ver aqui tentar achar algum motivo aqui que me fizesse recomendar a senhora não usar a conversão automática nesse caso. Conversão não, desculpa. A ramificação automática. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vai comprometer a qualidade do bordado ter usado a ramificação automática. Não tem. Nesse caso não tem porque ele não tem contorno, tá? Ele é todo preenchimento, então as conexões que ele está fazendo por baixo dos objetos são, em tese, as mesmas conexões que nós faríamos se eu fosse fazer esse bordado com a ramificação toda manual, tá vendo? Então, assim, o Wilcon está evoluindo bastante essa ferramenta de ramificação automática, de modo que ela fica, assim, bastante eficiente muitas das vezes. É claro que é sempre bom, velho e bom teste, né? Tem que testar, analisar depois de aplicar para ver se fez sentido, porque senão ele começa a criar um monte de salto, um monte de costura por fora dos objetos, costuma passar muito fio por baixo de objetos que não faziam sentido algum, ou ele fica bordando os objetos primeiros que estão externos, e aí depois fica dando muito caminho para um lado, caminho para o outro, para depois bordar os desenhos, os objetos centrados do centro, né? Então tem que analisar. Nesse caso aqui não vi problema nenhum de utilizar, não. Eu vou até deixar, inclusive, aqui. A desvantagem da ramificação automática, nesse caso aqui, se eu quiser editar algum objeto, aí eu tenho que fazer o quê? Ou editar na mão aqui, os traços e os nós, tá vendo? Ou eu teria que, olha como é que fica pesado para você editar algum nó, tá vendo? Então, o mais indicado nesse caso é desagrupar, separar, né? Separar aqui, Ctrl K, separar os objetos, manipular aqui os objetos, a angulação, por exemplo, esse aqui não ficou com angulação muito legal. Essa parte aqui, não ficou muito legal aqui em cima, então eu vou inclinar aqui. Melhorou já o aspecto. Aí eu teria que fazer a ramificação automática de novo para poder ter... essa parte aqui é a fração de deslocamento, né? Isso aqui não é um defeito, é porque realmente o objeto não está adequado. O certo seria ter dois objetos para poder fazer duas angulações separadas, porque enquanto uma está torcendo para um lado, a outra está indo para o outro. O que você pode fazer também aqui é tentar melhorar um pouco essa angulação para ele entregar um resultado melhor sem precisar separar os dois objetos. Mas eu, de fato, separaria, tá? Mas não vou fazer aqui agora, não.
Beleza, e aí seria isso. E aí você poderia aqui fazer o uso da ramificação automática nesse caso. Eu até ia dizer, né? Muita gente prefere fazer isso. Mas nesse caso aqui, como deu certo, eu não vejo como um problema não fazer no caso desse desenho aqui em marrom em especial, tá? Mas muitas das vezes pode sim dar problema. Mas aí é rápido, é fácil de você ver se deu problema. É só olhar por entre os pontos se não tem muita linha passando por baixo, aqui por fora dos preenchimentos. Beleza? Basicamente é isso. Te vejo então no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Olá, Tassiana, bem-vinda aqui para a gente analisar juntos a sua programação de bordado que ficou, me parece que muito boa, tá? Vamos analisar aqui. É o Cebolinha, né? Se não me falha a memória, da Turma da Mônica. E você fez ele com características em pontos leves, por isso que deu aqui pouquinho ponto, 11.000 pontos, para um desenho aí com um tamanho de 12 centímetros, né? Então ficou bem levinho mesmo, conforme a proposta que você queria dar para esse desenho. Então, nesse aspecto já está de parabéns. Pontos leves, 12 centímetros, apenas 11.000 pontos, tá? Ficou bem levinho mesmo. Vamos colocar aqui para a gente conhecer agora a programação que você usou, né? A lógica de programação que você usou para fazer essa matriz de bordado aqui no Wilcon, né? Shift R, e vamos aqui analisar a estrutura, o caminho dos pontos que você usou para fazer essa programação. Vamos acelerar um pouquinho mais aqui. Lembrando aqui, né, Tassi, que você fez certinho, né? Como é pontos leves, a gente evita colocar o ponto suporte tatame justamente para não ficar marcada aquela grade de fundo, uma vez que o ponto leve, ele é leve, ele acaba mostrando o fundo do tecido, porque essa é a proposta da técnica, né? Então, a gente entende isso, e aí por isso você colocou o ponto suporte pela borda, né, pela orla aqui de cada um dos objetos. Beleza, não tem nada de errado com isso, apesar de ser ter que levar um pouco mais de consideração na hora de bordar na máquina. A gente tem que travar um pouco mais o tecido para poder realizar o bordado, porque senão ela tende a deslocar o tecido, né, encolher bastante o tecido, por conta de que a gente não está usando o ponto suporte tatame, que seria o indicado para o ponto tatame, por conta de que eu já falei, exatamente pelo fato de você ter usado os pontos leves, né? Senão ficaria aquela grade do ponto suporte por trás e realmente não é muito interessante. Mas, levando em consideração esse aspecto, que na hora que for bordar tem que travar um pouco mais o tecido, tem que ter um pouco mais na hora de bordar, ajustar os pontos na máquina, regular o fio de tensão, né? Conferir a tensão de fio da máquina, tanto linha superior quanto linha inferior, para o desenho não encolher e não deslocar o contorno do preenchimento. Mas, tirando essa observação, o desenho está bem feitinho, está bem bacana. A única coisa aqui que eu acho que faz sentido seria também colocar os olhinhos, tá, no mesmo ponto levinho, porque senão ele vai dar uma discrepância muito grande, porque todo ele está feito em pontos leves, e só o olhinho em ponto tatame com uma densidade quase que padrão, 0,50, o que vai acontecer? Suponhamos que o seu cliente, né, venha bordar, por exemplo, esse Cebolinha num tecido escuro. O que vai acontecer? Vai ficar igual está aqui, ó, na parte bege, na parte verdinha que é a roupa, no tênisinho, ele vai ficar ralinho, mostrando o fundo escuro do tecido. Só que na parte do olho, o tatame do olho, você colocou com uma densidade padrão, 0,50. Vai ficar muito aparente, ou seja, se bordar esse Cebolinha no material escuro, os olhos vão se destacar demais, então vai criar-se um aspecto estranho para o desenho, por conta de que você usou uma densidade diferente, tá? Então, nesse caso, eu recomendo usar o mesmo 0,85 que você usou aqui na cabeça dele, também aqui nessa parte dos olhos, tá? E aí, claro, mais uma vez aqui, uma solução puxa um problema, vamos dizer assim, né? E como você bordou por cima com uma densidade alta, de 0,50, né? Você não se preocupou, obviamente, de recortar o formato do olho em relação aqui à cabeça dele. Então, nesse caso, como você fez essa peça inteira, ele está transpassando aqui por entre os pontos do olhinho, e agora começa a aparecer os pontos da cabeça dele entre os pontos dos olhinhos, porque eu coloquei aqui um espaçamento maior para ele também. Então, nesse caso, já caracteriza a necessidade aqui da gente remover sobreposições, selecionando esse objeto dos olhos, remover sobreposições, ok, para poder recortar então esse fundo aqui dos olhos, né? Vamos ver se ele vai recortar. Deixa eu ver aqui a ordem que ele está. Acho que ele não recortou por conta do tatame. Por conta do tatame não, desculpa, por conta da densidade. Deixa eu mudar a densidade dele aqui, só para fazer um teste. Arrancar, remover sobreposições, ok. Exatamente isso, tá vendo? Agora ele removeu.
E agora eu devolvo as densidades dos pontos aqui. Pronto. Aí uma vez removido, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar com o mesmo aspecto. Independente da cor do tecido que você vai colocar, ele vai ficar com a mesma aparência, ou seja, o ponto vai ficar ralinho, tanto da cabeça e da mesma forma dos olhinhos. Eu acho que ele vai ficar mais harmônico, vamos dizer assim, depois de bordado. Se fosse tecido branco, não daria muita diferença, tá? Mas no caso de tecido escuro, como é o caso que pode acontecer, eu já recomendo fazer essa alteração também. E da mesma forma que você colocou o ponto suporte pela orla, né, na cabeça dele, em todos os demais objetos em tatame, também faz sentido colocar nesse. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse objeto. Vamos colocar aqui, fazer propriedades atuais para copiar a estrutura de propriedade desse ponto e vamos aplicar nesse ponto aqui. Aí você pode observar que ele colocou, além de colocar uma angulação, né, arredondada aqui, através do efeito Florentino, ele também colocou um ponto suporte, como a gente pode observar, para a borda, exatamente igual você havia colocado já na cabeça dele e também nos demais objetos. Só que nesse caso eu não quero o efeito Florentino aqui, eu quero deixar realmente o ângulo do olhinho reto, igual já estava, tá? Nesse caso aqui, retinho. Vou colocar o fundo aqui dessa área de trabalho cinza, porque é melhor para observar o desenho nesse caso que tem alguns objetos em branco. E ele já ficou com um aspecto mais leve, tá vendo? Manteve o aspecto leve do desenho, diminuiu inclusive até um pouco mais a quantidade de pontos, né? Porque abriu aqui mais os pontos do olhinho, né? Então ficou ainda mais leve e isso vai dar uma característica melhor, vamos dizer assim, no resultado final do desenho. O contorno pretinho dele eu gostei demais, tá? Gostei demais da forma que você fez, porque não tem corte de fio desnecessário. Os cortes de fio que tem é necessário, porque é o momento que vai fazer essas partes, esses objetos do meio, que estão realmente longe dos objetos das bordas. Então a parte dos objetos que se conectam aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhum corte de fio, não tem salto desnecessário. O desenho tá bastante otimizado para bordar aí. Qualquer máquina que for bordar esse desenho, assim, a bordadeira vai ficar feliz, ela vai te elogiar demais a qualidade desse bordado, a otimização, o processo de programação em si que você usou, tá? Então essa parte aqui não vou, obviamente, fazer nenhuma recomendação de alteração, porque foi muito bom, tá? Vamos analisar o que mais que a gente pode sugerir alterações aqui. Essa parte aqui, ó, né, da onde ele está sentado, ficou muito denso aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, ficou com uma densidade bem alta para a questão, olhando para o desenho de um modo geral, isso aqui me chama atenção. Vamos analisar por quê? Vou aqui em efeitos. Aqui o espaçamento está bom, tá vendo? 0,85. Mas como você trabalhou com um efeito sanfona, que é o degradê, vamos entrar na propriedade dele para ver, olha. O problema está aqui, ó, 0,40. Tá vendo? O espaçamento mínimo que você colocou, 0,40. Vamos trabalhar com 0,80 aqui, para ele aumentar o espaçamento nessa área menor e ele ficar de fato mais levinho aqui também, tá? O espaçamento máximo a gente pode aumentar um pouquinho também, para realmente fazer com que ele fique mais leve também nessas partezinhas aqui. E se você achar pouco, pode trabalhar com valores maiores ainda, 1.2 por exemplo, que ele ficou bem levinho. Não perdeu o efeito, tá vendo? Ficou mais harmônico, ele ficou mais, vamos dizer assim, em comum acordo, né? Ficou mais, fez mais sentido para analisando os outros elementos que a gente tem no desenho, né? Ficou todo ele leve, só aquilo ali estava me chamando a atenção porque estava muito pesado. Eu acredito que o ponto cheio, com exceção desse ponto cheio do olho aqui, eu acho que esse aqui não pode realmente ser muito leve, não. Ele teria que ter em torno de 0,50, tá? Não é pesado, mas também não é tão leve quanto os demais objetos. Mas os demais pontos cheios, que são esses aqui, ó, todos esses aqui de baixo, eu acho que seria legal sim você também trabalhar com uma densidade um pouco mais aliviada, com um espaçamento aí também em torno de 0,80, mesmo que sendo ponto cheio, a aplicação é um pouco diferente do tatame, mas nesse caso aqui eu também utilizaria esse mesmo espaçamento, em torno de 0,80 de espaçamento, para ele também ficar levinho, porque essa é a característica do desenho, tá vendo? Senão ele fica com uma carga de ponto bem densa no ponto cheio e muito espaçamento no tatame, então o desenho não fica com um aspecto, vamos dizer assim, muito convincente no que diz respeito à técnica de pontos leves. Então seria mais essa orientação aí. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode estar recomendando para você otimizar esse desenho. Me parece que está show de bola. O desenho ficou muito bom. São ajustes que eu estou te passando para melhorar ainda mais, mas não está ruim não, tá? Aqui no corpinho dele eu também estou achando que essa parte aqui do tatame, tá vendo?
está fechando demais, ele está aberto aqui o degradê e de repente ele fecha demais. Então eu vou lá na propriedade do degradê nesse objeto também e a gente vai aliviar aqui embaixo o espaçamento mínimo para 0,80. Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, olha quanto que ele aliviou. Tá vendo aqui? Tá denso, vou dar um Ctrl Y, ele vai avançar e olha, deu um espaçamento. Não tá o mesmo espaçamento, obviamente, aqui em cima, porque aqui em cima ele está com uma variação de espaçamento de 2, como diz aqui embaixo, espaçamento de 2, para um mínimo de 0,8, ou seja, ele tem uma variação de densidade de espaço entre os objetos à medida que ele vai bordando, mas nada muito agressivo a ponto de ficar muito denso aqui embaixo, igual estava. Então assim já ficou com um aspecto melhor. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E aqui, beleza, mesma coisa, a gente pode aumentar aqui um pouquinho também para 0,80, para ele dar um pouco mais de leveza nessa parte aqui, que também estava bem denso, tá vendo? Não era uma densidade absurda do bordado ficar repuxando, de ficar grosseiro, mas para a técnica, né, de pontos leves, a gente tem que oferecer essa leveza para todo o desenho, para todo ele ficar com o mesmo aspecto, visualmente falando, e também na produção a gente conseguiu observar essas vantagens do ponto leve em relação ao tempo de bordado na máquina. Tá? Mas basicamente foram essas alterações, não vou recomendar mais nenhuma, porque o desenho está de fato muito bom. Agora realmente é colocar na máquina para bordar e ser feliz. Parabéns aí e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.